Fala, gente linda, tudo bem? Vocês sabem, por acaso, qual foi o último episódio do Chaves? Não! Não, ninguém sabe. Não, ninguém sabe, ninguém nem percebeu quando foi o último. Pois é, então agora você vai ficar sabendo de tudo. Tudo do último episódio do Chaves. Chaves, o final. O seriado Chaves começou em 73, todo mundo sabe por quem, né? Pelo Roberto Bolanhos, né? E começou a ser exibido aqui no Brasil só em 1984. Mais precisamente no dia 24 de agosto, era uma sexta-feira. E é curioso eu falar isso aí, porque o primeiro cara a apresentar o Chaves no Brasil, muita gente fala foi o Bozo, foi o Sérgio Malandro, não. Foi no TV Pau, uma sexta-feira, apresentado pelo meu papai, pelo Paulo Barbosa. Foi uma sexta-feira, dia 24 de agosto, no TV Pau, que começou o Chaves aqui, que foi exibido no SBT por décadas e décadas. 3, fala comigo, Paulo Barbosa, e fala pau. E todo mundo assistiu, todo mundo viu pelo menos um episódio, um pedacinho, muita gente cresceu assistindo Chaves, e quando acabou, ninguém se deu conta. Foi sem alarde nenhum, acabou de uma forma discreta. Na real, foram 2 encerramentos. Que coisa, não? Teve um episódio, que foi o final em 1980, e teve um outro. Esse foi em 1992, que esse aí foi bem discreto. Teria sido melhor eu ver o filme do Pelé. Chaves, você vai calar a boca ou não? Primeiro episódio final, foram 2, né? Primeiro de 1980 foi no dia 7 de janeiro. Mais vale um tanque funcionando do que uma lavadora encrencada. O que era isso? A dona Florinda, ela comprou uma lavadora. Só que ninguém sabia. Foi tudo meio no mistério, todo mundo queria saber o que ela tinha comprado. O Chaves, inclusive, vai mexer lá e espalha espuma, suja a casa inteira da dona Florinda. Uma confusão danada. E esse foi o último episódio no formato original, né? Já estava sem seu Madruga, sem o Kiko, mas era o formato original ainda. Depois, sim, que virou um quadro dentro do X-Pirito. Por que teve que mudar o formato do Chaves? Porque mudou. Saiu o Kiko e saiu o seu Madruga. O que aconteceu? Dona Florinda não tinha mais filho. A Chiquinha não tinha mais pai. O seu Barriga não tinha mais de quem cobrar o aluguel. E a Dona Florinda não tinha com quem brigar mais também, porque o seu Madruga tinha saído. E a gente chega numa conclusão curiosa, né? O seu Madruga era o centro daquela vila, gente. Olha que louco isso. Reprovado! Então, como não tinha muito mais sentido fazer na vila, né? Ele colocou mais em destaque a escolinha do Chaves e também surgiu o restaurante da Dona Florinda, alguns episódios aí. Agora, por que acabou? Acabou também porque o Roberto Bolanhos já estava com mais de 50 anos e falou que não estava mais muito à vontade de interpretar uma criança, né? Agora, mesmo depois do dia 7 de janeiro, quando acabou o Chaves, isso em 80, tá? Continuou participando dentro do programa X-Pirito, que eram vários personagens do Roberto Bolanhos, né? Então, continuou ainda por um tempo. E foi ali, durante o programa X-Pirito, que o Chaves teve o seu último episódio em 1992, episódio chamado Aula de Inglês. Era o professor Girafales, que era o professor tentando ensinar para as crianças, né, algumas palavras em inglês. Mas o inglês é muito fácil. Então você acha mesmo o inglês fácil, é? Claro, é só uma questão de dizer tudo mais pequenininho. Agora, esse episódio ele foi exibido no México em 1992. Aí você fala, e aqui no Brasil passou por mais tempo. Passou, porque aqui no Brasil só foi exibido em 2001. E entrou no ar, gente, assim como nada. Um episódio qualquer. Não teve tom triste, não teve tom de despedida, não teve emoção, não teve nada. Simplesmente acabou. Não diga! Digo. Que coisa! Até porque nessa época também aí, a conexão com o público já era outra. Principalmente, por quê? Porque tinham saído os personagens e a dublagem. A dublagem era outra. Quem dublava o Chaves já era outra pessoa. Então a voz, como era muito diferente, tirou um pouco da conexão das pessoas com o personagem Chaves, que existia aqui no Brasil desde 84. Eu acho que nem esse professor idiota sabe falar inglês. O que você disse? E esse final, assim, repentino, abrupto,
Foi uma ideia do Roberto Bolanhos mesmo. Tanto que no final, o foco nem é o Chaves, nem é ele o último a aparecer. O último a aparecer é o professor Girafales, indignado com uma pergunta do Chaves. É um final assim, de repente mesmo. Acaba. Zera. Fim. Dá no mesmo, professor e professora? Exato. Você entendeu? Sim, professora. O programa X-Pirito continuou ainda até 1995, mas, logicamente, que sem o Chaves e sem o mesmo brilho, né? E mesmo sem um episódio especial, sem uma cena marcante, sem muita emoção, o final do Chaves aconteceu. E aí, sabia disso? Gostou? Não gostou? Tanto faz, comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Aproveita que está aqui, chegou até o final, se inscreve no canal, dá o joinha também e, lógico, né? Ativa o sininho aqui para você saber quando tem outro episódio, porque tem mais um do Chaves ainda, tá? Entendi! Valeu, gente! Até a próxima edição do Das Antigas, tá? Isso.